Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Esse programa tem a sua origem no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Somos aprendizes, Fomos alunos do seu Hugo e continuamos sendo, evidentemente, ainda seus tutelados, Ele que nos tutela, que nos apadrinha, que nos orienta. Com toda certeza, o seu Hugo sempre está na nossa retaguarda, nos auxiliando. Iniciando o programa desse domingo com a mensagem que Jesus nos envia através do Evangelho, através das mensagens da Federação e do Zé Antônio. Pedimos a Deus Pai Criador que nos abençoe, nos ilumine e nos auxilie, Senhor, na compreensão, no entendimento das intuições a nós trazidas pela espiritualidade e que possamos sermos úteis através deste momento. Vamos ouvir então a mensagem da Federação neste momento. Certa noite eu tive um sonho. Era garoto ainda e andava um tanto birrento com minha mãe. Afinal, em minha adolescência, eu acreditava que ela era do contra. Tinha muitos não para mim, e isso fazia com que eu achasse que ela era uma grande chata. No sonho que tive, encontrei meu anjo de guarda. Era um mensageiro de luz, com um sorriso bondoso e amigo. "Vem", disse-me ele. Confiante, me entreguei em seus braços. Logo mais nos encontrávamos em pleno firmamento. A beleza das estrelas me encantou. Cada uma tinha um brilho maior, mais especial do que a outra. Não cabia em mim de tanta alegria, e desejava que o passeio se alongasse até a eternidade. Observei então que entre tantas estrelas havia um espaço vazio. É como se faltasse uma delas. Não consegui suportar a curiosidade e perguntei ao mensageiro que me guiava: "Anjo bom, para onde foi a estrela que estava aqui?" "Foi para a Terra", respondeu ele. "Como eu não a vi por lá? Jamais vi uma estrela na Terra. Elas vivem no firmamento." Ela se dividiu em pedacinhos para cumprir a missão que Deus lhe confiou, explicou o anjo. "Quem é ela?", perguntei, ardendo de curiosidade. "Ela é auxiliar de Deus, materializando a vida na terra. É forte como um gigante, contudo, tem a fragilidade de uma flor. Seu toque é suave e aveludado como as pétalas da rosa. No seu coração, Deus colocou a força do universo e o segredo da felicidade. É através de suas entranhas que a vida se renova. Pelo seu amor, os mundos se modificam. Portal da vida em que se transformou, acolhe com carinho em seu ventre os brutos e os santos, os sábios e os ignorantes, os justos e os injustos. Em seu seio, todos encontram acolhida. Ela tem a capacidade de brilhar por toda a noite. Quando chega o dia, deixa-se ofuscar pelo astro maior, o Sol, em torno do qual gira a sua existência. Para ela, não há estação chuvosa. É sempre primavera em seu coração, embora possam soprar ventos da adversidade e se levantarem ondas de pessimismo. Enquanto o anjo continuava a falar, fui tomado por uma sensação de queda e acordei nos braços de minha mãe. Então compreendi. Ali mesmo, aconchegando-me ao seu coração, estava um pedaço enorme daquela estrela.
Enquanto na terra os homens desejam ostentar medalhas no peito, uma mulher existe que se apaga para que possa aprender a brilhar o filho de suas entranhas. Não importa a nacionalidade, a raça ou a crença religiosa. Mãe é sempre alguém muito especial. Alguém que ama sem esperar retribuição, educa sem aguardar salário e tem a incansável capacidade de repetir e reprisar lições centenas de vezes, até serem aprendidas pelo objeto do seu amor. De todas as formas de amor que a terra conhece, o amor materno é a mais sublime, por se constituir, para a alma humana, na mais grandiosa escala de doação e serviço. Se temos nossa mãe ao nosso lado, aproveitemos para envolvê-la em um abraço de profunda gratidão. Se ela já retornou para o mundo espiritual, ofertemos-lhe as perfumadas rosas da ternura do nosso coração, hoje, agora e em todos os dias da nossa existência. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Hoje eu, Gilberto e o Cláudio já nosso parceiro, acho que é o terceiro programa, né, Cláudio? Terceiro. Que a gente está fazendo junto e estamos aprendendo, né? Aprendendo muito junto. Acho que a gente, cada dia que passa, um pouquinho mais que a gente lê, que estuda, que conversa, que dialoga, a gente vai sempre evoluindo um pouquinho, aprendendo um pouquinho. Então o Cláudio vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e na continuidade nós estaremos participaremos do estudo junto, né, com todos nós. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. O tema de hoje é o maior mandamento. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. É São Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. É São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a o fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhos restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor
estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, e lhe dizendo: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo o fez colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me deveis, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolarizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se cada um de vós não perdoar, do fundo de seu coração, ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículos 23, 35. Essa lição do Evangelho, né, Cláudio, como todas as lições do Evangelho, né, de ponta a ponta, está sempre nos falando de amor, está sempre nos falando de mudança, né? Principalmente do nosso comportamento moral, né? Da mudança moral. E que nós ainda temos tanta dificuldade de compreendê-la, de entendê-la. E se a gente tem dificuldade de compreender e entender, imagine então a nossa dificuldade de resolver o problema. A nossa dificuldade que a gente tem aí de dar continuidade a um processo evolutivo, com compreensão, com entendimento, com serenidade, para que a gente possa reconstruir em nós um novo ser. Quando Jesus fala, né, do maior mandamento, ele evidentemente está falando do que ele aprendeu com o Pai. E quando ele diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ele fala do segundo mandamento, né, que amar ao próximo como a ti mesmo, encerra o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, eu sempre costumo dizer que Jesus, quando pronuncia essa palavra a ti mesmo, ele complica muito a nossa situação, porque ele mostra a nós a responsabilidade que nós temos para conosco mesmo. Porque às vezes a gente entende que a nossa responsabilidade é para com a sociedade, né? Da gente mostrar, é mais ou menos como a gente botar uma roupa bonita, chique, novinha, com marca, né? Mas continuar aquele homem todo sujo e fedegoso por dentro, que não toma banho, que não se cuida. Essa é a grande diferença entre a gente amar a si mesmo e poder mostrar ao outro, né? Como é que eu vou auxiliar alguém? Como é que eu vou cobrar alguém? Como que eu vou poder orientar o outro se eu não faço por mim? Como que eu vou poder amar a Deus se eu não amo a mim mesmo? Por consequência, como que eu vou amar o meu próximo se eu também não consigo me amar? Então, o primeiro passo não se trata de egoísmo nenhum, trata-se apenas de processo evolutivo. Quando a gente tem que se amar em primeiro lugar. A gente tem que se cuidar para ter a compreensão, o entendimento, para que a gente possa dar a nós a oportunidade do processo evolutivo contínuo. Senão a gente vai ser como a inteligência dos animais, limitada, né? O animal, ele não tem consciência de si mesmo,
mas ele tem um pouco de inteligência. Todos eles, cada um dentro do seu padrão vibratório, cada um dentro do seu momento evolutivo. Mas então nós precisamos fazer o quê? Aprender a nos amarmos. E o que significa aprender a nos amarmos? Aprender a nos respeitarmos, a respeitarmos os limites, mas não apenas os limites do nosso corpo. Porque quando fala, vamos respeitar os limites, a gente pensa, bem, eu não posso comer demais, né? Senão eu vou ficar gordo demais, vou ficar horrível, com dificuldades, com a saúde complicada. Então o que eu preciso fazer? Aprender a me educar, a melhorar a minha alimentação através do meu esforço. Eu não posso beber tudo que passa na minha frente porque não me é lícito, né? Eu também devo cuidar dessa parte, porque senão a gente vai fazer dos alimentos, da comida e da bebida uma espécie de uma droga que vai se tornar um vício e não uma necessidade. A gente não vai ter um prazer em se alimentar, a gente vai estar fazendo a coisa por vício. E é isso que a gente tem que começar a fazer na nossa mudança. Mas aí ainda quando se trata do corpo físico, ainda é muito fácil, né? Você toma um remedinho, você modifica o seu alimento, você troca o seu horário de refeição, a gente vai fazendo um exercíciozinho e vai se modificando e vai conseguindo às vezes manter o peso, manter a saúde razoavelmente boa. Mas a saúde razoavelmente boa, ela não depende apenas de mim, do que eu quero fazer. Ela depende do meu interior. Porque a doença e a saúde a gente não pega na farmácia. A gente não pega no mercado. A gente não pega na rua e nem dá em árvore. Ela começa dentro de nós. E quando ela começa dentro de nós, ou nós aprendemos a nos harmonizarmos, aprendemos a trabalharmos o nosso interior, modificando nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Modificando palavras e atos, porque quantos de nós e quantas vezes por dia a gente às vezes não desliza no palavreado? Quantas e quantas vezes a gente às vezes reclama, não aceita as coisas, xinga, fica naquela reclamatória. E o que nós temos que fazer é começar a trabalhar isso em nós, essa mudança interior, para que a gente possa abrir espaço para um equilíbrio maior e através da aproximação, da proximidade desse equilíbrio que vai começando a surgir, nós começamos a reconstruir em nós um novo ser através do novo entendimento, da nova participação. E isso vai fazendo com que a gente tenha que estar se autoconstruindo constantemente. Ah, isso não é fácil. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, todos nós seríamos beneficiados, né? Sem trabalho nenhum. Estaríamos apenas passando aqui só para matar o tempo. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a inteligência, o raciocínio lógico e contínuo, para que nós possamos ter consciência de nós mesmos. Quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, como eu estou fazendo as coisas, de que maneira eu trato o meu próximo, como eu vejo o meu próximo. Agora há pouco mesmo estava na estrada, eu e minha filha junto, a gente conversando, e paramos num ponto de um cruzamento e passou na frente um jovem todo cheio de piercing, todo tatuado, e eu olhei e ainda falei para ela, olha esse menino, né? Ela falou, pai, nem olha direito, não fica prestando atenção nos defeitos dos outros, porque quanto mais a gente olha, mais a gente parece que está atraindo as coisas para nós no futuro. Mas não é o olhar simplesmente que vai fazer você atrair as coisas no futuro. É a vibração com a qual você olha. Qual é o teu sentimento naquele momento? Você está com o sentimento do quê? De quem entendeu, de quem não entendeu, de quem aceitou, de quem não aceitou? Está com o sentimento de ficou com raiva, de acha que porque está daquele jeito está errado?
Aí a gente percebe, o que é que eu estou fazendo? Estou julgando o meu próximo, ao invés de procurar entendê-lo? Ou por que é que ele está daquele jeito? Ele está daquele jeito porque ele se sente bem, porque ele gosta, porque ele acha que aquilo é bonito. E é direito meu, é lícito que eu fique julgando os interesses, os desejos e os prazeres dos outros? Não. Então a gente começa por aí a ter que prestar atenção que nós temos que modificar o nosso olhar. Nós temos que modificar a forma como a gente olha, o que é que a gente sente quando a gente participa de alguns eventos. Nós temos que parar com essa mania de julgar a todos os instantes e lembrar do Evangelho de Jesus, aonde fica bem claro quando ele diz, né? Olhai o poste que está nos teus olhos, né? E não o argueiro no olho do outro. A gente não enxerga o paredão que a gente tem dentro dos nossos olhos, frente aos nossos olhos. Nós achamos que nós estamos bem, que nós somos perfeitos, que nós temos pouquíssimos defeitos, né? E quando a gente começa a observar os espíritos mais evoluídos, quando a gente começa a ler um pouco mais sobre a espiritualidade, quando a gente olha quem foram esses espíritos que passaram por aqui, que a gente chama com tanta intimidade, né? Tipo o Chico Xavier, né? A gente fala o Chico. A gente deveria se fazer reverenciar o Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. Por quê? Porque nós, perto do Chico, falo por mim, né? Uma distância que não dá para calcular. A compreensão, o entendimento, a aceitação da vida, a forma de vivenciar que o Chico teve aqui, o exemplo que ele deixou para a gente, a humildade dele, a simplicidade dele como ser, como homem. A pessoa que ele não ficava olhando para o outro e julgando o outro. Ele sempre tinha uma palavra de acalanto, um carinho para aqueles que se aproximavam dele, encarnados ou desencarnados. Então, a gente não tem assim nem o direito de falar o Chico, né? A gente tem que pensar quem foi Francisco Cândido Xavier. Como viveu esse moço, né? Mineiro. Nós aqui da nossa região que convivemos com o seu Hugo, né? Quem era, né? Hugo Gonçalves, que andava, que a gente podia tocar, cumprimentar, abraçar. A distância que nos separa desses espíritos mais evoluídos. E a gente sempre percebe em todos eles a simplicidade e a humildade, a compreensão, o entendimento, a aceitação das situações. O seu Hugo sempre nos ensinava, né, que tudo tem seu tempo e que quando a gente trabalha em benefício da causa divina, Deus provê. Ele sempre falava isso. O seu Hugo editou o jornal Imortal durante sua vida inteira sem nunca ter falhado uma edição, embora tivesse dificuldades enormes para poder manter o jornal rodando todos os meses. Um sofrimento enorme, uma preocupação grande, porque às vezes não tinha papel, outra hora não tinha dinheiro para mandar rodar. Mas ele sempre falava, a espiritualidade nunca me abandonou. Por que nunca o abandonou? Porque o seu Hugo vivia uma vida plena, né? O seu Hugo vivia tranquilamente, sereno, tranquilo, equilibrado, harmonizado, com boas vibrações. E isso atrai os bons espíritos. Porque se nós vivemos desarmonizados e desequilibrados, evidentemente que não estaremos atraindo bons espíritos. Às vezes até estamos atraindo espíritos em desarmonia e desequilíbrio. E que somados ao nosso desequilíbrio acabam causando problemas maiores. Então a gente tem que buscar esse entendimento, né? Que precisamos colocar em prática na nossa vida, buscando mudar a cada momento, a cada dia, um pouquinho mais, né, Cláudio? Eu hoje acredito no estágio em que nós nos encontramos
como espíritos reencarnantes, nós ainda não conseguimos entender esse sentimento, que é uma palavra bonita, o sentimento de amor, né? Eu acho que não tenho certeza, essa palavra ficou muito banalizada na sociedade em relação a este sentimento, que o sujeito acha, que nós achamos, né, que amar é ter alguém do nosso lado e ficar venerando aquela criatura o tempo todo. E esse sentimento de amor, a gente esquece que às vezes está num gesto de um bom dia para uma criatura que cruza com você de manhã cedo e você desejar para ele um bom dia. Ou então estender a mão para uma criatura que passa por você e às vezes tem necessidade de ter uma palavra amiga. Você já começa nesse estágio aí a desenvolver esse sentimento de amor que você acha que não é, né? Essa bondade que você tem para o próximo. A gente tem o sentimento de amor baseado sempre no sentido da família. Então hoje, na idade que eu me encontro, né, o sentimento de amor, não na sua essência, porque eu acredito que eu estou muito distante disso daí. Eu comecei a desenvolver quando veio meus netos. Aí eu casei com a minha esposa pelo amor. Aí depois vem os filhos, você tem tanta preocupação de encaminhamento para eles, para a sociedade, estudo, essas coisas todas. Você não tem muito tempo para eles, porque você tem que trabalhar, o sustento da família. Não é que você não ama a esposa, não é que você não ama os seus filhos. Mas quando a gente começa a envelhecer e a gente começa a ganhar a figura de um neto, aí que você começa a ter a sensação do que é um sentimento de amor. Uma coisa que você dá sem querer nada em troca, né? Você com a esposa, você quer troca. Você com os filhos, você quer o encaminhamento deles e que eles vão bem em todo o segmento enquanto eles são adolescentes, no estudo, ou seja, qualquer outra atividade, no esporte também. Mas quando chega o neto, aí você começa a raciocinar. Você dá de si aquilo que você tem de melhor, de sentimento. Aí é que eu acredito na realidade que nós estamos agora desenvolvendo nesta existência esse sentimento, né? Que é um sentimento bonito que a gente vivencia, né? Não quer nada de troca, a gente só dá para eles. Então a minha pergunta dentro desse tema, a reencarnação é um mecanismo da evolução do espírito? Ele vai desenvolver a cada reencarnação esse sentimento mais aflorado até chegar na figura, como você disse, do Chico Xavier. Ele amava o cidadão, ele amava o ser humano. E não importa qual era a religião, qual era a cor, né? Era dele, brotava do coração dele. Quer dizer, o estágio dele nesse desenvolvimento já está muito aquém dessa sociedade que nós estamos vivenciando. São poucas criaturas que desenvolveram esse sentimento nessa encarnação que nós estamos vivenciando. Você acredita que nas reencarnações esse é o processo que a gente vai conquistando e aflorando esse sentimento no nosso dia a dia? Eu não acredito, né, Cláudio? Eu tenho certeza. Porque se tirarmos a reencarnação da doutrina espírita, acabou a doutrina espírita. Porque nós precisamos acreditar e aceitar, né, o processo reencarnatório para justificar a existência de Deus. E para justificar a nossa própria existência, né? É através das oportunidades de reaproveitamento, né, de remodificar-nos, que a gente consegue, então, entender, compreender e mudar as coisas à nossa volta. É através do processo reencarnatório que nós conseguimos saldar débitos do passado. Através desse momento reencarnatório, a gente consegue reconstruir novos entendimentos, novas compreensões, novas figuras. E aí a gente vai
juntando, né, as peças e fechando o quebra-cabeça. E quando a gente começa, eu digo isso por mim, porque quando eu comecei a entender o processo reencarnatório, como que funciona, o que é uma reencarnação, né, quais os benefícios da reencarnação, foi que eu comecei a entender um pouco da doutrina espírita. Conheço pouquíssimo da doutrina espírita, mas o pouco que eu conheço, para mim, nesse momento reencarnatório, já é uma grande evolução. Porque até alguns anos atrás eu não sabia de nada, eu não entendia nada, eu aceitava tudo que me era imposto pela religião. Aí vim para a doutrina e a doutrina fez o quê? A doutrina abriu em mim a curiosidade. A curiosidade de compreender, de entender, de ver por que eu estou aceitando. Aqueles medos e aqueles pavores, né, que a gente tinha e que a gente vai desfiando, né, desenrolando um novelo da linha, né? E a gente vai vendo que a cada momento que a gente estuda os processos reencarnatórios, nós vamos descobrindo em nós e através da nossa existência que nós estamos tendo novas oportunidades de melhoramento. Não significa que nesse momento reencarnatório em que eu vim para a doutrina espírita, a gente tenha melhorado horrores. Mas se a gente deixou de piorar, já é um grande negócio, um ótimo melhoramento. E esse processo reencarnatório é o que faz com que a gente consiga entender o porquê que algumas coisas acontecem em nossa vida. Às vezes as pessoas ficam naquela ladainha, naquela reclamatória, e não estão percebendo que o que está acontecendo não são coisas daquele momento. Você não está satisfeito com o teu entendimento. Não se trata de tirar ninguém da sua religião. Trata-se de deixar ao outro a oportunidade de esclarecer-se, de poder compreender, de descobrir em si esse aperfeiçoamento que é o processo que a gente tem através da compreensão das reencarnações. E nas reencarnações sucessivas, a gente vai entendendo cada dia mais o quanto é grande o coração de Deus. Como que Deus tem a capacidade, né, de um Pai eterno. Porque nós, pais aqui de corpos, né, na Terra, porque os filhos que nos foram confiados, na realidade nós geramos o corpo, mas o espírito veio do plano espiritual e nos foi confiado auxiliar a esse espírito para que ele possa se modificar, para que ele possa evoluir. Se nós deixamos a Deus dará, tudo que acontece, não, Deus cuida, e não fazemos a nossa parte, a nossa responsabilidade está cada dia maior. E a nossa dificuldade também. Porque quando os problemas evoluírem, quando os problemas aumentarem e começarem a se multiplicar à nossa volta, nós não vamos saber resolver as situações. Por quê? Porque deixamos no abandono as nossas responsabilidades. Aí a gente começa então a pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim fazer aqui o que eu tinha que ter feito antes. E aí nós descobrimos que quando se fala em reencarnação, nós estamos falando de novas oportunidades. Quando perguntaram a Jesus: mas Senhor, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe, eu, um homem velho? Jesus deixou bem claro que ele não estava falando de entrar no ventre da mãe e nem de nascer de novo naquele momento reencarnatório, mas nascer em nós um novo homem. Jesus estava falando completamente da mudança do comportamento moral. É necessário que você nasça de novo. Quer dizer, pare aqui agora os seus hábitos, os seus vícios, as suas desarmonias e comece a construir um novo homem. É isso que Jesus pede que a gente faça e é o que ele estava se referindo. Mas nós, às vezes, por conveniência ou por preguicite, porque nós, seres humanos, somos muito preguiçosos quando se trata de resolver os nossos problemas interiores. Dar palpite na vida dos outros a gente dá com facilidade muito grande. Mas aceitar o palpite na nossa vida é uma coisa muito complicada e difícil de ser feita. Então, o processo reencarnatório, ele vem para a cada momento reencarnatório. A cada reencarnação que a gente passa,
a gente ir aprendendo a se modificar um pouco. Nesse momento reencarnatório, né? Eu estou aqui, me chamo Gilberto, você se chama Cláudio, o outro chama Joaquim, cada um tem um nome, cada um tem a sua personalidade. Nós estamos aqui para modificarmos os nossos velhos hábitos. E se nós começamos a aprender um pouquinho agora, eu acredito que num outro momento reencarnatório futuro a gente vai ter uma grande evolução, com velocidade maior de aprendizado. Porque hoje nós já entendemos que eu não devo matar, não devo roubar, não devo passar o outro para trás. Eu devo cumprir com os meus compromissos, com as minhas obrigações, ser honesto, ser trabalhador, responsável e responsabilizado pelos meus atos. A gente já tem consciência disso. Então nosso aprendizado foi muito grande. A gente está evoluindo bastante nesse momento reencarnatório. O que a gente está tendo problema é para fazer isso com consciência, né, Cláudio? A gente tem que se despertar um pouco mais, com um pouco mais de velocidade, né? Tem um texto que eu achei muito interessante, que a gente inaugurou, diz aqui, a Era da Fraternidade. E esse texto eu encontrei num livrinho que chama-se Laços Eternos. E está na página 74, é uma psicografia do Divaldo através da Joana de Ângeles. Diz assim: Jesus, mais de uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, é o que nós estamos comentando, né? Exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do espírito. Quer dizer, o processo de evolução está na família, né? Sim. Que é a base da nossa evolução na encarnação em que nós estamos vivenciando. Posteriormente, quando na cruz, Jesus disse assim: num sublime testemunho em resposta direta à mãe angustiada que inquiriu, disse: meu filho, que te fizeram os homens? Jesus, fazendo um esforço, respondeu: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis tua mãe. Inaugurou aí a era da fraternidade universal acima de todos os vínculos terrenos. É a fase que nós estamos entrando, ela é longa para a gente chegar nessa fraternidade universal. Mas o exercício, ele é feito dentro de casa, né? Respeitando na encarnação que nos deu oportunidade o pai e a mãe, do respeito a ele, né, do cumprimento das nossas obrigações como filhos. Hoje a gente vê uma quantidade até significativa de abandono dos filhos em relação aos pais, né? Deixando eles aí, às vezes, sem nada, né? Então, essa era da fraternidade que nós estamos começando a vivenciar, e ela é longa, o grande exercício nós estamos fazendo através da família, né? Que é o respeito na nossa evolução, que eu já cheguei à conclusão, e falo isso sempre para os meus netos: vale a pena ser bom. Esse é um processo que ninguém vai nos tirar, né? É um processo contínuo e eterno, seja na esfera em que nós vamos nos encontrar em outras existências. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, esse é um exercício que a gente tem que desenvolver no dia a dia, né? Um gesto bonito ao lado de um vizinho, um gesto bonito, às vezes de um atendente de um supermercado. A gente começa a desenvolver determinadas atitudes de uma maneira até inconsciente, mas dentro da comunidade, de ser um sujeito de boa índole, de bom caráter. Eu acredito que nós já estamos entrando nessa fase inicial, que é longa, do nosso progresso evolutivo, né?
é a convivência entre amigos. Por que a gente tem afinidade com determinadas pessoas sem às vezes ter uma convivência tão íntima, né? Você gosta da pessoa, sei lá, não sei, porque parece que a energia bateu um com o outro. Então eu acredito que esse é o nosso processo realmente de evolução, só que começa dentro de casa. No começo da nossa existência, que nos foi permitido através do pai e da mãe, que é na reencarnação, até o nosso término da nossa tarefa em relação aos nossos netos, né? Eu acho que esse é o nosso processo que nós vamos caminhando, como diz aqui, que é a era da fraternidade, quando houver essa interligação até entre os povos, não só na sua comunidade, quando você respeitar o cidadão nem pela cor, nem pela religião, por nada, por ele ser um ser humano que está ali para ser seu companheiro, independente daquilo que você acredita. Ô Cláudio, eu estava conversando dia desses com um amigo meu, e a gente lembrando, né, dos tempos, ele falou, poxa, por que a família, né, as amizades de hoje talvez não durem como as amizades de antigamente. Aí a gente estava conversando exatamente por um detalhe. Você veio de São Paulo, onde foi criado em São Paulo, nós fomos criados aqui no interior, e aqui no interior a vida era diferente. A cidade que eu morava não tinha, naquele tempo não tinha asfalto, não tinha meio-fio, não tinha calçada, a gente nem sabia o que era asfalto, né? O que era uma rua calçada, era tudo terra. Mas todas as casas tinham um banco na frente da casa, todas as casas. Era ali uma prancha de madeira com duas vigas ali, ou 2 toquinhos no chão, e todos os dias, quando chegava de tarde, a gente não tínhamos energia elétrica, era tudo na base da lamparina, do lampião, do luar da lua, e a gente se reunia ali na frente de uma das casas, já combinado no dia anterior. Amanhã lá, o café é lá na tua casa. O café era na casa, vírgula, o café era no banco da frente da casa, e cada vizinho levava um banquinho ou uma cadeira, punha ali. Os pais ficavam conversando, pitando seu cigarrinho, batendo papo, tomando um cafezinho. As mulheres faziam uma limonada e punham um caldeirão lá com a caneca pra gente pegar e pôr no nosso copo. E a molecada ficava brincando na rua o tempo todo. E a gente brincava numa brincadeira tranquila, que não tinha limites, né, assim, negativos. Brincava de pique, de salva. E aí, nessa brincadeira, a gente ficava ali, pra gente era horas, né? Mas na realidade era assim, vamos dizer, das 6:30 da tarde, 7 horas que escurecia, até umas 8:30. A gente nunca ia dormir tarde. Quando dormia tarde, dormia 9 horas da noite, 9 e pouco. E os nossos pais ficavam conversando e a gente ficava brincando. Só que esses amigos daquela época somos nós hoje, né? Os idosos, os velhos, né? Nossos pais já desencarnaram pelo tempo de nossas vidas, e nós continuamos amigos daqueles amigos. Às vezes ficamos anos sem ver alguém, anos, coisas de 20 anos ou mais, às vezes até 30 anos sem encontrar determinados amigos. Mas quando nos encontramos, a tranquilidade, a harmonia, a serenidade e o abraço é fraterno. É aquele abraço gostoso que você abraça com sentimento. É aquela coisa do ambiente familiar. Porque a verdadeira família não é aquela que nasceu sobre o mesmo teto. A verdadeira família é aquela que convive junto, que convive e que se respeita, que se entende, que se aceita e que se auxilia e que automaticamente se socorre nas dificuldades quando pode. Então essas amizades antigas, elas perduraram e vão perdurar por um longo tempo ainda. Por quê? Porque nós fomos criados na simplicidade. Naquele tempo em que a gente tinha sapato para ir na igreja e na escola, o resto era pezão no chão. Às vezes eu brinco, né? Eu falo que preguinho 12x12 a gente entortava na sola do cascão do pé, de tanto que ficava descalço. Pisava na pedrinha e nem sentia. Mas isso fez com que nós fizéssemos verdadeiras famílias.
A gente se respeitava, a gente se amava e continua se amando. Amizades aí, eu estou com 75 anos, eu tenho amigo de quando eu tinha 3 anos de idade. E quando a gente se encontra, é um abraço gostoso, fraterno, onde a gente se sente bem. Não tem aquela coisa como se fosse mão de político, né? Dar a mão para um olhando para o outro. Não, a gente olha olho no olho, conversa frente a frente. Então essas famílias são duradouras. Estão da mesma forma as famílias espirituais, que se reúnem. De vez em quando chegava alguém que mudava na cidadezinha e que ia ser vizinho de alguém, e esse alguém era o estranho que chegou no ninho. Mas se ele tivesse um comportamento adequado, equilibrado, ele era aceito. Era o que a gente costuma brincar, né? Era a ovelha negra da família. Não, a ovelha negra da família não existia. Existia irmãos em desarmonia, desequilibrados, que precisavam de socorro, de ajuda, de esclarecimento e de acolhimento. Porque o acolhimento hoje é uma coisa que está muito fora de moda. As pessoas não se abraçam, as pessoas não se tocam, as pessoas são vizinhos que não se veem, né, Cláudio? Você tocou num assunto que eu também passei a relembrar. Rapidinho, já estamos chegando no encerramento do programa. Havia uma solidariedade no ambiente de trabalho, e eu que trabalhei numa multinacional, que tinha mais de 100 funcionários, o respeito que a gente tinha para cada um com seu companheiro, de atividades diferentes, cada um na sua área, mas a gente tinha o prazer de estar junto. Não era aquela competição de passar o companheiro do dia a dia para trás, né? Era aquela sensação de companheirismo, de amizade. E hoje você vê que, na realidade, isso já não está existindo. A competição é muito, assim, muito doentia. Ok, Cláudio, nosso tempo está praticamente esgotado. Nós ainda temos o Zé Antônio com a mensagem dele. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que todos nós possamos, no próximo mês, estarmos juntos novamente. Muita paz a todos. Muito obrigado e uma boa semana pela frente a todos os ouvintes. Amigos, nas cartas do Além de hoje, nós reservamos uma mensagem muito bonita de um jovem desencarnado aos 18 anos, estudante de engenharia, na Faculdade São Bernardo do Campo, Faculdade de Engenharia Industrial. Ele estava jogando basquete na quadra com seus colegas, teve um aneurisma, um rompimento de um aneurisma cerebral, caiu em plena quadra, tentaram ressuscitá-lo, foi impossível, e depois de alguns meses, através de Chico Xavier, ele transmite essa primeira mensagem, haveriam outras depois, uma mensagem digna da nossa reflexão. Foi no dia 8 de fevereiro de 1975. Ele diz assim: querida mamãe, querido papai, querida tia Amélia, estou aqui e peço a Deus proteção e bênção para todos nós. Querida mamãe, não chore mais. Papai, conformação é o nosso caminho. Tia Amélia, ajude este seu sobrinho, que é também seu filho do coração. Mãezinha, eu estou agradecido ao tanto amor. Eu tenho suas lágrimas por bênçãos de sofrimento, bênçãos de carinho e tristeza, de luz e sombra, de paz e tempestade. Eu peço a seu coração querido, querida mãezinha, não chore mais, assim como se estivéssemos separados para sempre, ou que tenho experimentado em aflição para falar ou escrever numa tinta que conte. Desde que despertei nos braços de meu avô Lourenço e no carinho daquela que conhecemos aqui por nossa vovó Pessoa ou vovó Maria, tudo com as reações difíceis que não sei descrever, eu via a senhora por dentro de mim, querida mãezinha, e tia Amélia, a outra mãezinha que Deus nos deu, perguntando por mim. Escutava papai chamando, o nosso bom amigo Dr. José Maris a buscar-me no silêncio, nos lugares de nossos passeios e conversações, ou nas preces que ambos tentávamos articular. Penso que o estado de alguém que acorda aqui de repente, assim como me sucedeu, é uma espécie de loucura consciente, em que nos conhecemos e passamos a desconhecer, porque somos nós
e os que pensam em nós. Olha que lição que ele dá nessa mensagem, nessa trecho da mensagem. É um sofrimento, porque a gente acorda, diz ele, sentindo que é a gente, mas sentindo o sofrimento dos outros dentro da gente, como se os pensamentos estivessem dentro de nós. Então é uma advertência como a de tantos espíritos, através das cartas que nós temos selecionados para apresentar aqui. Continua Carlos Alberto, jovem de 18 anos, desencarnado. E se os que pensam em nós estão envolvidos em pranto e aflição, a aflição e o pranto estão igualmente conosco, mesmo quando procuremos ser forte ou não queiramos chorar. Sabia que me achava longe de casa, mas eu via você, mãezinha, procurando meus retratos, cartões, lembranças, roupas, objetos escritos. Oh, meu Deus, não creio que a gente aí possa compreender o amor profundo dos nossos pais, porque você, mamãe, procurava lembrar seu filho desde a praça de esportes até o último lugar em que as últimas recordações do seu filho se conservaram. Agradecia, chorava também, por mais que os nossos protetores daqui me reconfortassem, eu queria voltar e reviver para que você quisesse viver, para que meu pai não desanimasse. Pouco a pouco, vamos melhorando, com as melhoras uns dos outros. Tia Amélia, você que me foi também mãe pelo coração, você que partilhou com mãezinha tudo o que pude ser em dias tão ligeiros, console meus pais por mim, não os deixe tristes e desalentados. Você e Regina me auxiliarão. Preciso renovar-me, reeducar-me para trabalhar e servir. Papai, naquele dia de setembro, nada aconselhava que eu fosse ao médico. Fiz meus exercícios na véspera, revisei lições, prometi aos companheiros um forte ensaio. Apenas uma dor de cabeça muito ligeira me dava a ideia de algum comprimido que pudesse restituir toda a força. A queda do corpo foi rápida. Quis controlar-me, mas não pude. Alguma coisa estava diferente no meu cérebro. Tentei estudar a mim mesmo, pois parecia estar caindo num choque de encontro a um muro desconhecido. Ouvi os companheiros de bola gritando por mim. Alguém se ajoelhava procurando meu corpo para massagens. No entanto, escutava os chamamentos de carinho e sentia várias mãos em meu peito. Mas a voz morrera na garganta e chorei. Chorei passando a um sono que me pareceu vir de uma injeção de anestésicos. Então eu dormi muito, mas sonhei. Sonhei que fui ao encontro da nossa casa, do nosso caro Dr. Marins caminhando livre, mas desorientado pela praia do Imbaré, ao longo de outras praias, como se eu fosse feito de um material muito leve e flutuante, a transferir-me de um lugar para outro conforme a minha própria vontade. Em seguida apaguei-me, e nada senti senão repouso, sem nenhuma recordação. E mais tarde eu vim a saber, por meu avô, e por antigo querido professor, padre, que eu conheci no Colégio Santista, encontrei aqui, que me achava de pensamento liberto, num estado diferente, que as definições do mundo ainda não podem apreender. A desencarnação violenta deslocava meu pensamento para longe, e o meu pensamento em tudo eram vocês, os entes queridos que me via forçado a abandonar. De então para cá eu estou melhorando, com as melhoras de meus queridos pais e de meus amigos queridos. Peço ainda auxílio e paz. Mãezinha, as suas orações à frente de nossas relíquias da fé em casa são atendidas. Ore por seu filho. Ouço suas vozes quando pretende chamar-me em silêncio encerrada no quarto, com as minhas lembranças, com as nossas lágrimas. Uma vida nova está surgindo para nós. Estamos conhecendo um mundo diverso daquele em que nos amávamos sempre mais, e no entanto, em que hoje vejo, estávamos mais sozinhos. Mãezinha, você e mãezinha Amélia, papai e os outros, nosso caro Dr. Marins e tantos outros corações queridos, auxiliem aos outros rapazes, meus irmãos, que tenho também em outros lares, rapazes necessitados de amparo, de entendimento, de carinho, de bênçãos.
Aqui é interessante, ele faz o que muitos espíritos jovens fazem. Muito provavelmente com a instrução de espíritos amigos, eles recomendam à família que vão fazer a caridade, né, que é o socorro para esses momentos de separação, é cuidar do próximo, né, que está em sofrimento. E continua: ajude-me a estender essa família bendita de amor, que o amor de Jesus descobre aos nossos olhos, agoniados de saudade e de pranto. O sol da caridade seca as lágrimas onde apareça, mãezinha. Confio em você e espero em você, mãezinha Dirce, esse apoio de que necessito, a fim de melhorar-me a servir. Ore por mim sempre, abençoe-me e una-se à mãezinha Belinha para nos sentirmos mais juntos nas tarefas do bem. E quando eu sarar da saudade, que é angústia e doença, eu vou estudar e continuar para frente para ser útil. A engenharia e seu filho estará aqui também, renascendo em trabalho maior. Não posso ser mais extenso. Relaciono todos os meus amigos no agradecimento que deixo aqui. Tia Amélia, receba os meus pensamentos de carinho e de gratidão. Mãezinha Dirce e meu pai Severino, abençoem o seu tato e abracem-me. Tenho frio, ainda o frio que é a saudade entre nós e que Jesus afastará para sempre, porque com esta carta vocês saberão que eu estou vivo. Recebam no meu abraço de filho em recuperação aquele amor e aquele agradecimento de todos os dias que me restitui ao meu querido pai e à minha querida mãezinha como sendo o companheiro de todas as horas e o filho reconhecido sempre de vocês e sempre cada vez mais reconhecido, Carlos Alberto. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.